A gente vai assistir agora uma entrevista que a Rosângela Santos fez com a Beth Milan, autora do livro Carta ao Filho. Quando você começou a escrever essa carta ao seu filho, a princípio você não pensou em publicá-la? Não, não. Era uma carta para ele mesmo? Era uma carta porque houve um desentendimento entre nós, ele se afastou e eu precisava estar com ele, precisava entender a razão do afastamento. Então eu comecei a escrever, porque escrever era uma maneira de tê-lo comigo. Então esse é um recurso que pode ser usado por todas as mães. Mas ao escrever, a minha relação com ele, pelo simples fato de escrever, foi se modificando, né? Porque eu fui percebendo coisas que eu não percebia. E eu também fui me dando conta de uma outra Beth que eu tinha perdido de vista, né? Que da minha vida de mulher, de intelectual, da minha formação, que a função materna encobria. Beth, falta diálogo entre os pais e os filhos adolescentes? Pensando no seu caso, por exemplo, olhando para trás, você acha que faltou diálogo? Eu acho que faltou diálogo, sim, faltou escuta. O modelo que eu tinha era a minha mãe, portanto, eu não estabeleci uma relação de escuta suficientemente intensa. Nós tínhamos uma preocupação, sobretudo, educativa. O filho precisava falar N línguas, o filho precisava escrever bem, o filho precisava desenvolver o seu talento de artista e assim por diante. Mas não teve a escuta necessária, eu acho. Em que momento do livro houve a reconciliação? Já no fim. E aí ele leu? Aí ele leu e fez uma série de sugestões e colocou uma série de perguntas. Isso você não explica por quê, como teria sido isso. Quer dizer, o livro cumpriu o papel. Cumpriu o papel. A carta cumpriu o papel. A carta cumpriu o papel. Ela me reaproximou do meu filho, me deu uma consciência nova do meu trabalho, me deu uma vontade de me aprofundar na história familiar. É difícil ser mãe? Eu acho bastante difícil. Eu acho bastante difícil e eu digo, bom, eu ouvi mais de uma vez que ser mãe é uma arte, mas eu digo isso também no meu livro por uma razão que é minha. Quando você, nos primeiros tempos, você tem que cuidar inteiramente, você tem que estar inteiramente disponível. A relação com a criança é uma relação muito feliz. Então, a mãe passa de uma situação de apego, de dedicação quase exclusiva num determinado momento, para uma outra situação em que ela tem que viver com a ausência do filho. Isso não é fácil. Nunca foi fácil. A gente se prepara para esse momento também tendo uma vida independente da função materna. Você acha que a adolescência é a fase mais difícil na educação? Pode ser, porque é a fase em que a sexualidade desponta, é a fase em que a criança não está mais fundamentalmente conectada com os pais, mas conectada com os amigos, né, os colegas. E é nesse momento que a escuta dos pais é fundamental, porque aí é que surgem os desvios, né? Hoje, se você fosse dar conselhos para as mães que estão começando, que estão chegando nessa fase da adolescência, o que você falaria para elas? Eu sei que a escuta é um recurso poderoso para estabelecer uma relação intensa, profunda, de confiança, né? Porque o mais importante é estabelecer uma relação de confiança. E essa relação precisa ser estabelecida antes da adolescência, muito antes da adolescência. Quer dizer que a escuta tem que começar lá no berço. Isso que estabelece um elo forte com a criança, e com o outro, não é? Um elo que não vai se dissolver com o tempo, independentemente do curso da vida. O que você gostaria que esse livro passasse para os pais? Assim? Eu gostaria de transmitir a ideia de que não existe modelo de mãe, né? E também não existe mãe modelo.
que cada mãe precisa aprender com o filho como ser a mãe dele, né? Precisa aprender escutando.